Todos nós deveríamos falar menos. As palavras seriam economizadas, o tempo de uma conversa seria menor e mais objetivo, e além de tudo, ninguém iria se expor desnecessariamente. Mas é claro que a maioria continuará falando em exagero, se comprometendo cada vez mais. Entretanto, você não tem que ser essa maioria. Por isso, quer saber agora quais são esses 5 hábitos para falar menos? Então vamos ao que interessa. Não conte aquilo que as pessoas não precisam saber. É óbvio que em certas situações você terá que compartilhar informações com os outros. Por exemplo, o próprio mercado de trabalho, você terá que passar dados, até mesmo informações do seu cargo, para que possa avançar em um procedimento ou ganhar a atenção dos outros para promover uma ideia. Enfim, é essencial compartilhar um pouco do que sabemos e de quem somos. No entanto, você deve apenas demonstrar o necessário. Na hora de promover uma ideia, você precisa explicar o seu planejamento e a sua visão de negócio. Mas, obviamente, não dará a fórmula secreta. E esse é o ponto. Você não deve contar aquilo que pode comprometer ou tirar a sua vantagem. Você apenas compartilha aquilo que chamará a atenção e irá valorizar a sua imagem. Em uma conversa do cotidiano, por exemplo, você compartilha ideias para enriquecer o assunto, mas não deve falar demais sobre si mesmo a ponto de se tornar previsível. Esse é o ponto, falar, porém, somente aquilo que enriquece e valoriza, não aquilo que é desnecessário e possivelmente comprometedor. Espere todos opinarem, escute atentamente e depois formule a sua resposta. A melhor coisa que pode fazer em uma roda de conversa é analisar a opinião de cada um, entender o posicionamento de todos e só então se posicionar. Afinal, quem dá as cartas por último tem vantagem, pois caso alguém dê uma boa opinião, você pode dar uma opinião melhor ainda. E caso alguém falou algo errado, você pode corrigi-lo educadamente e sair na frente no discurso. Além disso, ao prestar atenção antes no que cada um pensa e fala, você saberá exatamente como lidar com cada uma dessas pessoas. Pois entendendo o posicionamento delas, saberá ser diplomata o suficiente para criar boas relações com a maioria. Logo, escute bem antes. Compreenda a jogada de cada um, e aí sim você fala com precisão e diplomacia. Não a ponto de ser neutro, mas a ponto de se equilibrar na conversa, sem falar exageradamente nem dar passos errados a ponto de desagradar desnecessariamente. Pense em como economizar palavras. Às vezes você vai em uma palestra e repara o tanto que o palestrante fala bem. Em poucas palavras, o discurso do indivíduo é conciso, preciso e carregado de conteúdo. E você pensa como esse palestrante conseguiu em poucas palavras resumir exatamente o que eu pensava ou explicar tão bem tal assunto. Bom, a resposta é, a primeira palestra dessa pessoa certamente tinha uma duração maior. Porém, com o tempo, o palestrante foi aprimorando seu discurso, analisando como poderia economizar palavras, como enrolar menos, como usar menos frases para compor uma ideia ou argumento. E é exatamente isso que você deve fazer. No seu trabalho, nos assuntos que discute com seus amigos, nas negociações, pense sempre em como poderia ter falado tal coisa de uma maneira melhor e com menos palavras. Treine essa reflexão, esse exercício mental, pois quando você analisa que poderia ter enrolado menos, que poderia ter usado menos palavras, você passa cada vez mais a falar menos, porém com certeza de uma maneira muito melhor, de uma forma essencial e bem explicada. Se não sabe, então não tente falar sobre. Eu acho horrível a atitude daquele que não sabe do que fala, mas insiste em falar. Não tem as informações necessárias para desenvolver o assunto, não tem domínio na área, mal leu sobre, mas quer dar uma opinião na base do achismo. Enfim, gente assim fala muito, porém com pouquíssima ou nenhuma qualidade no que fala. O que obviamente com o tempo não será levado a sério por ninguém. Sabendo disso, não sabe, então diga que não sabe ou peça para te explicarem. Não há vergonha nisso, vergonhoso é falar o que não entende. Leia livros com vocabulários mais ricos. Eu sei que parece um hábito bobo, mas enriquecer o seu vocabulário deixará o seu discurso mais bonito e chamativo. Claro que você não precisa também usar palavras rebuscadas, não precisa falar que nem um intelectual. Entretanto, só de você não repetir palavras, usar mais sinônimos e encaixar de vez em quando uma palavra diferenciada na sua frase, já te dará um bom destaque, sem contar que quando você domina o vocabulário, você automaticamente diz aquilo que quer usando menos palavras. Afinal, você enriquecendo seu repertório certamente terá mais precisão no discurso.
Sendo assim, não fique só em livros de autoajuda com dicas genéricas. Vá para livros escritos por Dostoiévski, Nietzsche, Freud, Dickens e assim por diante. Abrace essa cultura literária que envolverá narrativas e filosofia. E a cada palavra desconhecida que ler, pegue o dicionário e aprenda o significado. Anote essa nova palavra. Porque, como falei, quanto mais palavras souber, mais domínio terá na hora de demonstrar uma ideia ou enriquecer o seu discurso. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que tá esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.